Paz do Senhor, amados. Quero compartilhar com vocês hoje o texto que se encontra no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 35 em diante, que fala sobre o corpo ressurreto, ou seja, o nosso corpo, como que ele vai ser depois de nós ressuscitarmos, como que ele vai ser no céu. Então começa assim: mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos e com que corpo virão? Insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo, ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente seu próprio corpo. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, outra a carne dos animais, outra dos peixes e outra das aves. E se há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e a outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, outra a glória das estrelas. Porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. Mas não veio primeiro o espiritual, senão o natural, e depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrestres, e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então aqui está falando a respeito de como que vai ser o nosso corpo na glória, nos céus, né? Então Deus dizendo assim, ó, que primeiro a gente precisa morrer, como uma semente que é lançada na terra, e primeiro ela precisa morrer para depois brotar, né? Essa semente se parte ali no solo, né? Ela brota, então nasce uma árvore, uma planta, né? Daquilo ali. E assim está comparando, né? A nossa vida aqui na terra e depois a vida na eternidade. Então, nós morremos e depois nasce uma nova planta, um novo corpo, né? Um novo ser. E há corpos celestes e corpos terrestres. Mas uma é a glória dos celestes e outra dos terrestres. Então nós sabemos que aqui na Terra nós temos um tipo de corpo. Aqui nós somos de carne e osso. E a glória dos celestes é outra, é diferente. Então lá são corpos espirituais. Está dizendo, ó, tá comparando que uma coisa não é igual à outra. Né? A glória do sol é diferente da lua, a lua é diferente das estrelas. E está dizendo assim, que assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Ou seja, o nosso corpo vai tombar essa carne, mas vai ressuscitar incorruptível, ou seja, não pode mais morrer. Né? Semeia-se o corpo natural, ressuscitará um corpo espiritual, como eu já disse antes, né? Então, se há o corpo natural, há também o corpo espiritual, né? Nós precisamos compreender que há essa diferença. Nós não vamos ressuscitar, não vamos aparecer no mundo espiritual como nós estamos aqui de carne e osso, né? Vai ser um espírito. E não no 45 diz assim: assim está também escrito: o primeiro homem, né, que foi Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, né, que é Cristo, espírito vivificante. Mas não veio primeiro o espiritual, senão o natural, e depois o espiritual. Então, primeiro veio Adão, né, que foi feito carne como nós, e depois veio Cristo, que também foi homem, né, mas depois da ressurreição, então, seu corpo foi transformado. O primeiro homem, que era da terra, então, é terreno, e o segundo homem, que é o Senhor, é dos céus. Então, qual ele é, nós também seremos. Qual o terreno, tais são também os terrestres, e qual o celestial, tais também os celestiais.
E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Ou seja, assim como nós somos semelhantes a Adão no nosso corpo terreno, assim seremos também semelhantes a Cristo no nosso corpo celestial. E ainda continua dizendo, né, esclarecendo mais ainda no versículo 50. E agora digo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Ou seja, esse corpo aqui não vai permanecer dessa forma. Ele vai ser transformado. E é continuando, né? No versículo 51 diz assim: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Por quê? Porque nem todos vão morrer para depois ir para a glória. Quando o arrebatamento acontecer, ó, diz assim, ó, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, nós os que ficarmos aqui, seremos transformados em corpo celestial para podermos ir morar na glória. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, ou seja, o que é corruptível é o que se destrói, se desfaz. Então nós precisamos ser transformados em corpos que não podem ser desfeitos. E o que é isto que é mortal se revista da imortalidade, ou seja, não, isso que, né, o nosso corpo que agora pode morrer precisa se transformar em algo que não, né, eterno, que não vai mais morrer. E quando isso que é corruptível se revestir, né, disso que é da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da mortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória, ou seja, não vai mais existir morte. Nosso corpo já vai estar transformado e aqueles que morreram já vão ser ressuscitados. Então vai haver somente espíritos transformados. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Né? Então, porque nós vamos ser transformados e morar eternamente com o Senhor. Então, nem a morte, nem o inferno vai ter mais poder sobre nós. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos que a vitória, que a graça de chegarmos ali, é concedida pela misericórdia de Deus, pela graça, né, que o Senhor ensinou a nós através do sacrifício de Jesus. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então está falando para nós nos esforçarmos, continuarmos firmes naquilo que nós temos aprendido, porque vai chegar um dia em que nós vamos ser transformados, o nosso corpo vai ser glorificado, para que sejamos semelhantes ao Senhor, para que estaremos no ambiente celestial e não estejamos mais nessa terra onde há tristeza, luta, perseguição, dor, né? Fome, pestes, doenças. Então nós teremos um corpo transformado, mas que nós possamos vigiar para que possamos alcançar a salvação eterna e não a condenação eterna, porque no inferno também existem espíritos, né? O corpo carnal já não existe lá, mas esses espíritos são atormentados, essas almas são atormentadas dia e noite. Então, nenhum lugar nem o outro não há como voltar. Quando somos levados para o ambiente espiritual, nosso corpo é transformado. Jamais vamos voltar a ser como nós éramos antes. Então, não há como sair, né? Só Deus que pode nos dar a vitória para que alcancemos a salvação e não sejamos condenados. Então, vamos permanecer firmes e constantes, fazendo o nosso melhor para Cristo, para que alcancemos a glorificação dos nossos corpos. Amém?